Fala galera da Supclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. A vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage. Para entendermos melhor sobre isso, sobre alta performance, comportamento humano e inteligência emocional, trouxemos aqui hoje uma pessoa muito especial. Ela é formada em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, Master Coach, Practitioner em programação neurolinguística, é especialista em comportamento humano e é especialista em transição de carreira. Seja muito bem-vinda, Juliana Pires. Olá, Luciano. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouquinho dos conhecimentos que eu tenho com vocês a respeito do comportamento humano, o como é importante a gente se conhecer para melhorar os nossos relacionamentos, para poder melhorar as nossas escolhas, fazer escolhas mais assertivas, para a gente viver uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz. Que legal, estou muito feliz em receber você aqui hoje. Obrigada. Eu acredito muito na importância da gente se conhecer. Até parafraseando aí, 10% da vida é o que acontece literalmente com a gente, de real com a gente, e 90% é como a gente reage, né? Então, a parte do autoconhecimento tem uma influência muito grande nos nossos resultados. Então, quero trazer esse tema aqui hoje e a gente poder ajudar os nossos ouvintes aí com o autoconhecimento, com informação. Claro, é importante a gente investir no nosso autoconhecimento, porque a gente primeiro precisa saber como que a gente funciona, né? Como que eu absorvo as informações do mundo e como que eu reajo com relação a tudo isso. Tem muita coisa aí envolvida que fica no nosso subconsciente, porque tudo aquilo que a gente viveu desde a nossa gestação, na barriga da nossa mãe, até hoje, influenciou as nossas atitudes, as nossas crenças, os nossos valores. E cada vez que a gente entra em contato com essas informações, a gente tem a possibilidade de se transformar, de melhorar nós mesmos. E quando a gente se conhece, a gente tem a possibilidade de conhecer as outras pessoas também. Sim. Porque somos seres humanos. Nós somos seres duais. Nós temos luz e sombra, a gente tem amor e desamor. A gente tem alegria e tristeza, e nós somos assim o tempo todo. Não adianta você falar, eu sou 100% luz, paz e amor. Não, não somos assim. E quanto mais cedo a gente aceitar isso e saber quais são as nossas sombras, mais fácil e mais rápido a gente vai conseguir transcendê-las. De que jeito? Através do autoconhecimento. Que legal, sem sombra de dúvidas. O autoconhecimento foi um divisor de águas na minha vida muito grande. Me ajudou muito na minha carreira profissional, a melhorar meus resultados, impactou na minha alta performance. Impacta mesmo. Muito. Então, pegando esse gancho, qual que é o caminho que as pessoas podem fazer para começar a se conhecer? Olha, primeiro, eu acredito num exercício que é muito simples, Luciano, e que ajuda muito as pessoas, principalmente os meus clientes de coaching, às vezes eles não dão muito valor. Mas é o quê? Você fazer uma autoanálise, né? Pegar um caderninho e você pode ir lá escrever todos os dias, pode ser no final do dia ou no dia seguinte, antes de, né, você começar suas atividades, fazer uma autoanálise. Você pode, por exemplo, começar pontuando 3 situações que te deixaram felizes no dia, né? Então, o que aconteceu não precisa ser uma coisa muito grandiosa. Fiquei muito feliz com tal coisa. Não aconteceu nada demais hoje. Não. 3 situações que te deixaram felizes. Por exemplo, um sorriso que você recebeu de uma pessoa na rua, uma ajuda, um eu te amo que você recebeu do filho, que às vezes na correria você nem dá muita atenção. Então, pontuar 3 situações positivas que aconteceram no seu dia. E embaixo, né? É importante anotar, tá, gente? Para você tirar do mundo mental e trazer para o mundo físico. Para você realmente começar a ter consciência daquilo que está acontecendo. Então, você vai e anota 3 coisas que não foram tão legais. Uhum. Não precisa ser a coisa mais triste do mundo. Mas 3 situações que foram incongruentes. Por exemplo, eu previ que eu queria chegar em tal lugar até tal horário. E aí o trânsito atrapalhou, furou o pneu do carro. São coisas, às vezes, que acontecem, né? Não é a pior coisa do mundo, mas acaba tirando você da sua programação. Então, anotar essas 3 coisas. Depois, você vai fazer uma reflexão. Daquelas 3 coisas positivas que aconteceram, o que você pode se concentrar que, se acontecesse novamente, ia potencializar os seus resultados e você seria mais feliz.
Então, você vai lá e anota. Eu gostaria que tal coisa acontecesse de novo, por quê? Quais foram os sentimentos que dispararam em você? Por que aquilo realmente foi bom? E você anotar. E depois você fazer uma reflexão sobre as coisas que não foram tão legais, escolher só uma delas e o que você poderia ter feito de diferente para você melhorar os seus resultados. Se a gente fizer isso todo dia, é um exercício simples, você não precisa escrever longas linhas, mas só o fato de você começar a observar, você já vai perceber uma grande diferença, porque tem muita coisa que acontece que a gente não se dá conta que aquilo é bom e a gente pode potencializar assim na nossa vida. Sim. E muitas vezes a gente não sabe que aquilo acabou prejudicando, atrapalhando, te deixando chateado. E às vezes outras coisas vão acontecendo, mas se você identificar que foi aquela pequenininha que aconteceu antes e foi tudo aumentando, talvez você evite grandes estresses no seu dia a dia por conta de você não ter consciência disso. Então, assim, essa é uma dica que eu dou para as pessoas. E, assim, com o passar do tempo, 2, 3 meses, você começa a revisitar aquelas primeiras anotações, você vai ver que muita coisa você já mudou na vida. Coisas que te incomodavam já não te incomodam mais. Você aprendeu a lidar com aquilo antes que elas aconteçam, né? E também as coisas boas você começa a perceber que existem muito mais momentos felizes na nossa vida do que os tristes. E a gente, de uma maneira inconsciente, a gente está acostumado só a olhar para o lado negativo. Só dá atenção para tudo que dá errado. Então, acontece 1000 coisas boas, mas uma que acontece errado, a gente acaba desviando e se conecta naquilo só, e aí acaba prejudicando o resto do dia. Sem dúvida. As coisas ruins, né, os desafios, eles acontecem para todos nós. Todos nós estamos expostos a isso, né? E como você encara esse desafio, esse problema, faz total diferença, né? Se você pega aquele problema e fala assim, minha vida é difícil, só acontece isso comigo, né? Eu não mereço, e aí você entra nesse mundo das lamentações, você não tem nem força para reagir, né? E agora, se você pega um desafio e fala, cara, aconteceu, tá tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar, vamos resolver isso, olha a postura, olha a fisiologia que você tem para enfrentar isso. Muda. A sua atitude frente a isso muda. Então, o resultado é outro, né? Com certeza. A gente volta naquela frase inicial sua, dos 90% é o que a gente faz com aquilo. Eu acredito numa verdade, assim, na minha vida, que deu certo depois que eu comecei a perceber tudo isso, que é o quê? A dinâmica da vida é essa. Não é tudo 100% maravilhoso, 100% dentro dos conformes. Por quê? Porque se acontecesse tudo da maneira que a gente planejou, a gente não ia aprender. A dinâmica da vida é erros e acertos, tropeços, né? E a gente colocar o foco. Todas as vezes que a gente errar, por que a gente errou? Tá, se a gente ficar só nisso, a gente não vai trazer as soluções. Mas se a gente começar a focar, tá, eu errei, o que eu aprendo com aquele erro? Sim. Essa é a grande diferença. Se a gente focar os 90% da nossa reação no aprendizado, nossa, a gente vai tirar de letra todas as dificuldades da nossa vida. Às vezes a gente foca, né? Puxa, eu programei tanto, isso daqui não deu certo. Por que não deu certo? Na realidade, tinha que acontecer daquele jeito. Por quê? Porque o não dar certo foi um atalho que eu acredito que o universo trouxe para você olhar para aquilo e aprender com aquilo, para que aquilo não aconteça de novo na sua vida e você consiga produzir novos resultados. Sim. Então, para mim, essa é a dinâmica da vida. Nunca ela vai estar 100% reta. É os altos e baixos que vai trazer, né, a evolução, a transformação para todas as pessoas. Sim. Eu acredito em duas coisas muito fortes, assim, para mim. É um valor muito alto meu, assim, uma crença muito forte em mim. Que a sabedoria ela só vem dos problemas, só vem dos desafios. Só. Não adianta. A gente pode ler os melhores livros, a gente pode estudar nas melhores escolas. Se você não viver aquela experiência, você não aprende. Então, acho que a sabedoria... acredito muito que a sabedoria vem dos desafios que a vida nos proporciona. A gente aprender com aquilo, a gente acessa um novo nível de conhecimento, de maturidade. Então, é muito importante. E uma outra coisa também... Todas as vezes que meu dia é extremamente desafiante, desafiante mesmo, eu coloco na minha cabeça que vai ser o melhor dia da minha vida. E ele é. E você pode sempre ter certeza. Eu finalizo o meu dia com muita satisfação, com muito prazer. Eu transformo. Pode ser o dia que dá tudo errado,
mas eu sempre coloco na minha cabeça, o dia que dá tudo errado vai ser o melhor dia da minha vida. E eu transformo ele no melhor dia da minha vida, de alguma forma. Entendeu? Eu vou buscar recursos, formas de me conectar e terminar meu dia bem, porque isso é muito importante para mim. É uma satisfação muito grande terminar meu dia bem. Eu não aceito terminar meu dia ruim. Perfeito. Isso é o quê? É uma questão de decisão. Sim. A nossa felicidade, ela é uma questão de decisão. Porque nem sempre tudo vai dar certo e tudo vai acontecer do jeito que a gente quis. Mas tudo começa na nossa mente, gente. Tudo, tudo. O Luciano tomou a decisão de que aquele dia vai ser o melhor dia da vida dele. E vai. Mesmo acontecendo tudo errado, ele focou o quê? No aprendizado, passar pelas experiências para que o dia dele termine bem. E tudo isso depende da gente. Eu não tenho nenhum controle sobre o que as pessoas pensam sobre mim. Eu não tenho nenhum controle sobre o que as pessoas dizem sobre mim. Mas eu tenho controle total sobre como eu posso reagir a isso. A gente nunca vai agradar 100% todas as pessoas. Mas quem é a pessoa mais importante da nossa vida? É a gente mesmo. Nós. Então, a gente tem que fazer, primeiro, o que nos agrada. Para depois, a gente viver as experiências, trazer para o aprendizado e ir direcionando a nossa vida. Às vezes, a gente fica chateado porque uma pessoa critica. Qual que vai ser a nossa reação? A gente vai ficar se lamentando, vai querer ficar arrumando desculpa, dando desculpa, justificando tudo aquilo? A justificativa não traz nenhum resultado para a nossa vida. Mas se, de repente, a pessoa te falou alguma coisa, aquilo doeu, o que você pode fazer? Você pode focar no aprendizado. Se doeu, é problema meu. Porque eu não tenho controle sobre o que as pessoas dizem. Então, se ela falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, tudo bem. Agora, se aquilo doeu em mim, é porque eu tenho que resolver alguma coisa aqui dentro. Mexeu comigo. Será que aquilo que ela falou é uma verdade? Será que eu estou prestando atenção nas minhas atitudes, nas minhas reações, né? Porque a nossa vida, ela depende também do nosso mindset. O que é o nosso mindset? É o funcionamento automático do nosso cérebro, né? Tem pessoas que têm a mentalidade fixa, então, né? Eu nasci assim, vou continuar assim, do meu jeito é o jeito certo e ponto. Ela vai ter resultados fixos também limitados. Ou a mentalidade dela é o quê? É uma mentalidade progressiva. Então, o que ela pode fazer? Ela pode procurar aprender com os erros, olhar, sim, prestar atenção nas críticas, para ver se aquela crítica tem fundamento ou não. Se tem fundamento, opa, então, peraí, é alguma coisa que eu tenho que resolver em mim, melhorar em mim, para que eu não me sinta mal quando alguém fale isso comigo, porque realmente eu não me sinto daquele jeito. Então, é tudo isso, é tudo junto e misturado. Que legal, muito bem colocado. E dá para a gente aprofundar cada vez mais, né? Na sua experiência, na formação de coach, falando até de carreira, para quem está nos ouvindo, que muitas vezes, a maioria deles são empresários, né, supermercadistas, que às vezes está assumindo... Está na transição de assumir o posto que era do pai, por exemplo. Como que ele pode se preparar psicologicamente, com o autoconhecimento, para assumir um desafio desse? Primeiro, Luciano, eu acho que ele pode focar num significado maior de tudo isso. Ele está assumindo os negócios da família. Perfeito. O que aquilo significa para ele? Ele está fazendo isso simplesmente por uma obrigação? Qual é o impacto que isso tem na vida dos clientes? Por que ele está assumindo esse negócio? O que ele espera de tudo isso? Será que ele já parou para pensar que ali ele tem uma contribuição para a sociedade? Porque não é simplesmente você assumir o negócio, continuar e fazer tudo no automático. Tudo aquilo que ele vai fazer, o que ele vai assumir, vai refletir na vida da sociedade. E isso vai levar para o mundo. O quanto que ele está contribuindo ali com um gesto, com uma atitude, com uma decisão, para dar emprego para os funcionários dele. O quanto que ele está gerando de recursos para a família dos funcionários. Ele já parou para pensar que uma simples decisão influencia, de repente, na carreira, na vida escolar dos filhos daqueles funcionários também, e não só na deles mesmo? Sim, e com relação à sociedade? Você está ali vendendo o seu serviço, vendendo uma fruta de qualidade. Qual é a energia que você colocou ali para você fazer a compra, para você negociar com seus fornecedores?
A gente tem que pensar mais profundamente em tudo isso. Não é simplesmente você assumir o negócio da família e tá lá vendendo fruta, vendendo carne, laticínios. Você está prestando um serviço à sociedade. Qual que é o objetivo da sua empresa? É simplesmente ter lucros? Antes de tudo, é servir. Uma empresa, ela só é uma empresa de sucesso se ela tem fixo esses 2 princípios: servir e, óbvio, que ter lucro. Porque não adianta só você servir, você começa a não ter lucro, começa a ter prejuízo e perder, né? A organização vai quebrar o negócio. Como que ela vai conseguir prestar esse serviço para a sociedade? Então, essa é a dica que eu dou, né? Para eles procurarem sempre um significado a mais para tudo que eles fazem. Os porquês. Porquês. Muito legal, muito Não bem estamos aqui à toa, né, Luciano? Sem dúvida. A gente não nasceu só para trabalhar o dia inteiro, constituir família e dormir cansado no final do dia. A gente está aqui para servir, pessoal. Eu acho um desperdício. As pessoas que levam a vida de qualquer jeito. Se você parar para analisar o quão significativo que é a gente ter nascido. Sim. Entre milhões de chances da gente não ter nascido, entre milhões de espermatozoides, a gente teve a oportunidade, o presente da vida. Então não dá para viver a vida de qualquer jeito. Não dá para simplesmente levar a vida ou passar pela vida, né? Acho que a gente tem que viver a vida, experimentar a vida e deixar algo significativo para ela. Concorda comigo? Eu concordo. Faz parte da nossa evolução, né? Eu tenho, assim, uma premissa básica que a gente nasce para quê? Para evoluir, servir e se divertir. Claro, porque se a gente faz a nossa lição de casa, né, a gente está deixando o nosso melhor para o mundo, a gente pode, sim, se divertir no final das contas, né? Com e às certeza. vezes a gente acaba só querendo se divertir sem fazer a lição de casa primeiro, né? Então, eu levo isso para minha vida. Legal. Eu acredito que a gente está aqui para isso. E o empreendedor faz muito, Faz. Muito isso. Por quê? Corre esse risco, né? Tem um grande sócio, que é o governo. Emprega muitas pessoas. Não é só para você ter ideia, o supermercado tem uma representatividade no PIB nacional de 7%. É muito alta. 7%. É muito alta. Se eu estiver falando besteira aqui, são mais de 3 milhões de emprego que o supermercadista gera. Direto e o indireto. É muito então, mais. O significado que tem o empreendedorismo e o supermercadista no nosso país é muito grande. Então, vence muitos desafios, né? E entrega muito para a sociedade, né? Emprega muita gente, tem um impacto social muito grande. Então, é um trabalho muito bonito. É muito bonito mesmo. E o que eu tenho provocado bastante, e até você vir aqui, eu quero provocar muito nesse sentido, é da gente ajudar eles a cada vez mais ter consciência, ser um líder melhor, se comunicar melhor, se conhecer melhor, ter melhor alta performance, ter melhores resultados. Eu quero muito trazer isso daqui hoje para a gente tocar essas pessoas de alguma forma também nesse sentido. E como que eles vão conseguir fazer isso, Luciano? Através do autoconhecimento. Se eu não sei como eu funciono, como que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Se eu não sei como eu funciono, como eu absorvo as informações do mundo, como eu processo isso e devolvo para o mundo, como que eu vou conseguir ajudar o meu funcionário? Como eu vou conseguir me relacionar com ele? Como eu vou conseguir mostrar para ele que o servir, que os porquês, né? Ele vai poder replicar isso ali na linha de frente para um cliente, por exemplo. Então, começa, né? A gente fala no coaching que é o efeito chuveiro. Começa de cima. Se não começar da alta direção, você não vai conseguir passar isso para os seus funcionários. E mesmo se você coloca, de repente, um gerente seu, né, um responsável pela loja, para ele fazer isso com os funcionários, mas você não ter essa expertise para lidar com ele, é muito difícil. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Eu primeiro preciso saber como eu funciono para eu entender o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu consigo devolver essas informações para o mundo, como eu consigo me relacionar para entender também qual é o perfil de comportamento do meu funcionário, qual é o perfil de comportamento da minha equipe, para eu poder passar uma instrução melhor, para a pessoa poder absorver aquela informação e entender o que você está pedindo. Quantas vezes a gente pede alguma coisa
para alguém, para um filho dentro de casa, né? E você dá um comando e ele faz totalmente diferente. Mas por quê? Porque às vezes a gente não conhece o perfil dele. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a se conhecer, mas ajuda a conhecer o outro também. E aí isso ajuda o quê? Potencializa os relacionamentos. Você vai alinhar a sua comunicação. E você sabendo se comunicar, você vai saber pedir. Sabendo pedir, o seu funcionário vai fazer o que precisa ser feito e bem feito, porque ele sabe os porquês. E isso é uma cadeia, né? Uma rede. Todos nós estamos ligados. Quando a intenção é positiva, o resultado é positivo para tudo na nossa vida. Isso eu também levo como lema de vida. Tudo que a gente põe uma intenção positiva dá certo. Mesmo que às vezes a gente acha que não deu certo. Deu certo de um jeito diferente do que a gente programou. Mas se você prestar atenção no resultado, era exatamente aquele resultado que você precisava para gerar evolução. Então, Perfeito. eu acredito nisso. Cada um procurando os seus porquês mais profundos e olhando para dentro primeiro. Como que eu funciono? Quais são as minhas crenças? Gente, tudo aquilo que a gente viveu desde o momento da nossa concepção, que está no nosso inconsciente, até o aqui e agora, nesse exato momento, influencia quem eu sou. Se a gente conseguir conhecer quais são as nossas fraquezas, os nossos medos, e a gente conseguir trabalhar com eles, a gente vai ter melhores resultados aqui no dia de hoje. Tem muita coisa, muita crença que acaba limitando a gente. E a gente não precisa mais daquilo. Né? Isso aconteceu no passado, tudo bem, eu vou ficar lamentando? Ou eu vou focar o quê? No aprendizado para que aquilo não me atrapalhe mais. É uma questão de escolha também. E eu tenho toda condição de fazer uma nova decisão hoje para ter um resultado melhor, hoje e amanhã. Que legal, muito bem colocado. As nossas crenças que a gente adquiriu lá na nossa infância, que fazia sentido naquele momento, hoje não faz mais. Não faz. Né? Não faz. E se a gente não parar e analisar, não dar uma atenção para isso e resolver essas questões, fica impactando no nosso presente e vai impactar no nosso futuro. Total. Eu posso contar uma metáfora? Que eu gosto muito dela. Ela ajuda muitos clientes meus a lidarem com essas crenças limitantes. Para quem não sabe o que é crença, gente, crenças é tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente sentiu, que a gente registrou no passado, até hoje, que a gente tem na nossa vida como uma verdade absoluta. Então, se a gente acredita naquela frase, um exemplo, vai. Ai, dinheiro é difícil. Ai, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Mas será que dinheiro é difícil mesmo? Será que a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro? A gente pode trabalhar com coisas que a gente ama, se divertindo, e não vai ser duro ganhar dinheiro. Você vai ser recompensado por aquilo. Então, é uma crença limitante, que, de repente, você podia transformar essa crença. Então, é assim, tem a metáfora do elefantinho, né? Então, existe um circo e tinha um casal de elefantes que tiveram um filhotinho, um elefantinho. E esse elefantinho, ele não conhecia outro ambiente que não fosse o circo. E aí, para ele não fugir, o que o domador fez? Ele amarrou uma corda na perna do elefantinho e prendeu numa estaca de madeira, no chão de terra ali do ambiente do circo. E aí, todas as vezes que ele tentava andar, ele machucava a perninha, porque ele era pequeno, a corda apertava, e ele tentava e não conseguia. E tentava de novo, não conseguia. Uhum. E aí, aquilo gerava uma dor, machucava a perna dele, até que, com o passar do tempo, ele parou de tentar sair dali. E ele foi crescendo, foi se tornando um elefante forte. E aí, qual que era a mentalidade dele? Que aquela cordinha que ficava no pé dele, amarrada numa estaca de madeira, ia machucar a perna dele. E ele nunca mais tentou fugir. Como ele se tornou um elefante adulto, ele tinha total possibilidade de sair dali caminhando, sem nenhuma força, sem nenhum esforço. Mas a mentalidade, a crença dele de quando ele era pequeno, não deixava ele tentar, o impedia de tentar. Quantas crenças dessa a gente tem na nossa vida, que a gente nem sabe? Quantos nãos a gente recebeu, quantas decepções, quantos desafios que a gente teve no nosso período escolar de exposição ao público e a gente ficou,
preso àquilo e a gente não consegue ter uma performance diferente hoje porque a gente tem aquele medo dentro da gente. E isso acontece para muitas coisas, né? Na adolescência, quando você leva um fora do namorado, você fica com medo. Ou, de repente, na vida adulta, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego e recebe um não. O quanto aquilo que influenciou? Tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque bate exatamente com a nossa autoconfiança. Mas será que você era a melhor pessoa para assumir aquele cargo, aquela posição, né, aquele emprego naquele exato momento? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes, assim, para dar certo, a gente precisa estar disposto, né? E para dar mais certo ainda e ser um relacionamento profissional duradouro, tem que bater o quê? As nossas crenças, os nossos valores. E, às vezes, a gente se lamenta por uma vaga que a gente não conseguiu, ou na contratação de um funcionário, né, que você queria para a sua equipe, mas os valores não bateram. E, de repente, numa entrevista, você já conseguiu, né, se limpar dessa energia, dessa situação que talvez lá na frente não trouxesse um resultado que você queria. Às vezes eu escuto de muitos empresários, de vários segmentos até, e de muitos líderes, né, gestores, que trabalhar com gente é difícil. Se ele acreditar, vai ser mesmo. Tudo começa na nossa mente. E você perde o tesão de estar à frente da equipe, de motivar a equipe, de trazer a equipe com você. E aí, inconscientemente, você passa isso para o time. Você se afasta do time, o time percebe e para de dar resultado. É um negócio em cadeia, né? Então, olha o impacto da crença. Eu sei que às vezes não é fácil. Não. Ninguém está falando que é fácil. Não, né? Mas é possível. Mas é possível. E tudo parte da decisão de um líder, da comunicação dele com o time e de mudar isso internamente, né? Porque isso tem um resultado positivo. Exato. E como que ele vai conseguir fazer isso? Através do autoconhecimento. Se ele não lidar com os seus medos, as suas crenças limitantes, alinhar tudo isso para trazer a equipe para ele poder gerar essa motivação interna em cada um, se ele não tem dentro dele, como é que ele vai conseguir fazer isso? E os líderes, os empresários centralizadores, que falam assim, eu não vou passar o conhecimento para o meu gerente, eu não vou passar o conhecimento aqui para o meu encarregado, para alguém, porque esse cara ele vai roubar o meu conhecimento, vai abrir um negócio, vai virar meu concorrente. E aí esse cara fica escravo do seu negócio. Ele nunca consegue sair da operação. Ele nunca consegue sair do supermercado. Esse cara nunca tira férias. Aí ele entra num ciclo, uma bola de neve, ele entra num looping, né? E aí até chegar no momento que ele não aguenta mais nem o negócio dele. Não tem nem saco mais, né? O cara fica extremamente estressado. Isso acontece muito também. E eu vou falar uma coisa que talvez você que esteja me ouvindo vai perceber, vai sentir. Eu vou te dar esse feedback com o maior carinho do mundo, com a intenção positiva de te ajudar. Você tem medo. Você tem muita crença limitante, muita insegurança dentro de você. E uma coisa que eu aprendi durante toda a minha carreira, estudando essa parte de autoconhecimento, voltado para a parte de gestão de pessoas, o conhecimento, ele precisa, ele merece e ele tem que ser compartilhado. Por quê? Quanto mais conhecimento a gente compartilha, mais conhecimento a gente recebe. E quando a gente vai trabalhando isso, vem o quê? Aquele porquê mais profundo que a gente perguntou lá no começo. Por que você vai ensinar uma pessoa? Porque profundamente você está gerando impacto na vida dele, você está levando conhecimento para ele, ele vai levar para a equipe. Aí, às vezes, um funcionário seu vai conseguir influenciar o que está do lado com o conhecimento dele, com as atitudes dele, e isso vai gerar o quê? Uma egrégora que a gente fala de produtividade. E começou aonde? Começou tudo isso lá com aquele conhecimento parado, que você teve medo de passar, sendo que se você compartilhar, vai trazer bem para a sua empresa, vai trazer bem para a sociedade, vai estar trazendo bons exemplos para aquela pessoa que às vezes está do seu lado e você nem sabe que problema que ela tem, que situação que ela poderia estar resolvendo para ser ainda um melhor funcionário, um funcionário mais dedicado, mais equilibrado, que trabalhe mais feliz. Isso vai trazer mais resultado para os seus negócios. É fato. Sim. Pegando esse gancho de time, quando a gente começou a aplicar o DISC na contratação das pessoas, conhecer melhor os comportamentos,
as preferências comportamentais dos nossos colaboradores que iríamos contratar, a gente passou a ser mais assertivo. Fala um pouco de como o supermercadista, como o empresário, ele pode aplicar isso e colher benfeitorias, colher coisas boas desse processo na contratação. Então, o DISC, ele é um teste de autoconhecimento que a gente aplica nos nossos funcionários, na contratação. Para quê? Para a pessoa e para nós conhecermos o perfil comportamental predominante dessa pessoa. E no que isso ajuda, né? Ele vai trazer informações do perfil da pessoa. Então, qual que é a flexibilidade que ele tem de assumir novas responsabilidades, de resolver problemas. Você vai conseguir medir nele qual é os comportamentos que ele mais usa no seu dia a dia. Então, por exemplo, não adianta você contratar uma pessoa que é muito analista para ela estar na frente de loja ali se comunicando com todo mundo. É difícil, né? Porque ele vai sair do ponto de equilíbrio dele, né? Do natural dele para fazer uma coisa que ele não gosta, que ele não sabe e que não é o perfil natural dele. Sim. Então, é por isso que é importante. Muitas vezes a gente gosta muito de um funcionário, ele trabalha super bem, faz muito bem as atividades dele e aí você dá uma promoção. Só que aí a promoção, ele vai ter que lidar com pessoas. E se ele não for uma pessoa flexível? E se ele pensar que todas as pessoas tinham que ter o perfil dele, que todo mundo tinha que ser igual a ele para trabalhar, porque ele só sabe funcionar assim? Fica difícil. Então, quando você aplica esse teste, você vai aprender, você vai ter informações de como aquela pessoa funciona e se o perfil que ela tem vai se adequar ao perfil da vaga que você está oferecendo para ela. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente se engana por saber que a pessoa é muito boa no que ela faz e você dá uma oportunidade para ela fazer uma coisa diferente e aí não dá certo. Aí você fica com dois problemas. Você não consegue contratar a pessoa certa para aquilo que você precisa e você tirou ela daquilo que ela já funcionava bem. Performava bem. Então, é muito importante fazer esse teste. Ele ajuda muito, né? É um teste barato para você aplicar e a devolutiva é muito grande. Você tem um perfil de tudo. Você consegue ver as competências da pessoa, você consegue ver a parte do comportamento, se ela é mais comunicadora, se ela é mais influenciadora, se ela é mais analista. Então, o analista, por exemplo, é bom para relatórios, para resultados, para fazer planilhas, para fazer o próprio planejamento. Então, tem o perfil certo para você contratar. Tem pessoas que são mais executoras. Ela vai, você dá um comando, ela já fez tudo, já veio com tudo pronto. Tem outras que são mais travadas, que são mais tímidas, que são mais o que? Analistas. Então, de repente, ela não vai sair fazendo. Você espera dela um comportamento que não é do perfil natural dela. E aí, o que acontece? Ela começa a se sentir pressionada, ela se sente insegura e não vai responder aquilo que você gostaria que ela respondesse. Uma coisa legal é mesclar também os perfis, né? Total. Porque se você coloca só um executor, ele sai fazendo as coisas sem planejar. Exato. E se você coloca só um planejador, ele só fica no âmbito de planejamento ali, talvez, e não tem uma iniciativa. É verdade. Né? Então, você saber trabalhar com os perfis, você monta um time de sucesso, monta um time de alta performance. Monta. Tem muitas pessoas que têm... todos nós, tá? Para explicar melhor. Todos nós temos os 4 perfis. Só que, de maneira natural, a gente acaba desempenhando mais um perfil do que o outro. Então, Não é porque eu sou analista que, de repente, eu também não posso ser planejadora, que eu não posso ser comunicadora. Às vezes, eu até sou, mas eu não sou só comunicadora. Entendeu? Então, depende daquilo que você precisa, você vai ter que direcionar a vaga, fazer a descrição, o perfil da pessoa que você quer, para você poder buscar uma pessoa que vai atender exatamente aquilo que você precisa. Legal. Ju, percebo que você é muito boa em planejamento. Gostaria que você falasse sobre dicas, insights, estratégias para que para que possamos evoluir nessa parte de planejamento. Bom, perfeito. Primeiro, a gente precisa decidir que tipo de planejamento que a gente quer fazer. Se é um planejamento a curto prazo, médio ou longo prazo. Né? Certo. Em seguida, eu vou me analisar. Por exemplo, o que eu gosto mais? Eu gosto mais de papel, de coisa física, ou eu vou fazer um planejamento eletrônico? Legal. Certo? Aí, o que a gente pode fazer também? Uma lista de prioridades. O que precisa ser feito? Então, eu vou dar um exemplo do dia a dia, no meu trabalho. O que eu preciso fazer primeiro? Se eu trabalho, por exemplo, no financeiro,
Eu vou começar por onde? Eu vou pegar a conciliação bancária, eu vou ver tudo que entrou, o que não entrou, os pagamentos que entraram, os que saíram, vou fazer um overview de tudo isso para começar meu dia. Então, você tem que ter essa lista de prioridades. E como que você pode fazer essas prioridades, né? Primeiro lugar, você vai fazer a lista do que você precisa fazer das suas atividades de rotina. E você pode colocar lá a priorização, como o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Na parte dos urgentes, que é aquilo que a gente tem um prazo mais curto. Até que horas eu tenho que fazer? Até que horas eu tenho que entregar? Quanto tempo eu levo para fazer tudo isso? Né? Depois que você escolheu, colocou a priorização, você vai escolher a ferramenta que você vai usar. Eu, por exemplo, eu tenho uma planilha de Excel muito básica, mas é o que funciona melhor para mim. Eu gosto de ver, eu gosto de pegar, eu gosto de ter uma visão geral ali de como vai ser a minha semana. E eu tenho ali os horários para começar e para terminar cada atendimento, o horário que eu tenho que levar filho na escola, o horário que eu tenho para estudar, o horário que eu tenho para preparar as sessões, para preparar a aula. Então, para mim, né, para eu fazer o meu planejamento, eu gosto mais assim. Então, você precisa saber qual que é o que você mais gosta. Eu já fiz alguns testes, você falou assim, você fez uma pontuação muito legal. O tempo, né, a hora, especificidade, né? Porque eu faço alguns testes, às vezes, com os nossos líderes. Você precisa me entregar isso. E eu não falo dia e não falo horário. Eles não entregam. Quando eu coloco o dia... Eles vão entregar no último horário. E aí, quando a gente é específico, eu preciso que você me entregue dia tal horário. Aí eles vão entregar no horário. Pra você ver como a nossa mente, se a gente não determinar a especificidade, né, do objetivo, do que você precisa fazer, ela vai protelando, ela vai procrastinando, né? Ela vai deixar por último. Ela vai priorizar outras coisas, porque o tempo todo chega coisas pra gente. Sim. Né? O tempo todo a gente é minado de informações, de necessidades, de urgência, de coisas a fazer. Tudo. É celular toque, é WhatsApp. Tudo junto o tempo todo. Então, se você não priorizar algumas atividades, né, não dá o tempo ali que você precisa, o prazo de entrega que você precisa ter, a gente vai procrastinando. É sempre assim, né? O ser humano deixa tudo para a última hora. Então, o que é importante para você fazer um planejamento? É você, primeiro, ter clareza do que precisa ser feito. Você se organizar para que tudo seja feito dentro do prazo estipulado. Tem coisa, por exemplo, também, se você se conhece, você sabe se você funciona melhor de manhã, se você tem mais pique, ou se você tem mais pique. Tem muita gente que depois do almoço dá uma caída na energia. Então, é escolher as atividades mais direcionadas ao meu pique de energia. Perfeito. Exatamente, a gente faz isso. E também incluir essas partes de WhatsApp, que hoje fica bombando o dia todo, né? A gente não tem mais sossego. E quem trabalha muito com WhatsApp também tem que dar uma direcionada de atenção com horários pré-determinados. Mas se você funcionar assim, se você não funcionar assim, tudo bem. O que a gente precisa ter? Clareza de tudo aquilo que a gente precisa fazer, colocar num papel ou colocar no seu planner, na sua agenda eletrônica, acompanhar e no final do dia ver o que deu certo e o que não deu. Para você poder fazer os ajustes necessários, separar um tempo para você fazer o planejamento do dia seguinte e ver se está tudo ok. Vai acontecer situações de quê? De urgências, de coisas que aconteceram de última hora que você precisa parar tudo para resolver. Como que você vai administrar essas atividades que chegam de última hora? Você vai ter que ter uma flexibilidade, um tempo só para essas coisas também. Né? E eu falo um pouquinho mais disso na nossa subclass sobre planejamento e alta performance. Vai lá dar uma olhadinha. A gente fala com mais detalhes, com mais dicas. Então, se você estiver interessado, dá um pulinho lá. E o conteúdo é muito bom. Obrigada. Preparei tudo com muito carinho. Usando a minha experiência, porque eu sei que deu certo, dá certo na minha vida. E com toda essa mudança que teve, né, nesses 2 últimos anos, fica todo mundo em casa, vira tudo online, aí muda todo o planejamento, depois volta todo mundo para trabalhar fora, estudar fora, com criança. Então, a gente tem que ser flexível e focar sempre o quê? No resultado. Perfeito. Decidir que vai dar certo, e aí dá certo. Para a gente chegar num nível de alta performance, a gente precisa ter planejamento. Sim. Concorda? Concordo. Planejamento e a mentalidade também, né? A mentalidade não pode ser uma mentalidade fixa.
né? O nosso mindset, que é a forma automática que a nossa mente funciona, ela tem que estar direcionada para quê? Para alta performance. E, assim, uma coisa que é muito importante todo mundo saber, a alta performance, ela é uma coisa muito individual. O que é alta performance para mim, de repente, não é alta performance para você. Então, isso também é muito importante. Como que a gente consegue identificar se a gente está tendo alta performance ou não? Uma dica. A gente tem um teste que você vai poder fazer e vai estar disponível lá na nossa aula online, na Que Supiclass. legal, um presente. É um presente que eu estou dando para vocês poderem analisar como que está a performance de vocês. Alta, baixa ou moderada, né? E, além disso, a performance, ela é muito individual. Ela é diferente do que é para você, do que é para mim. E ela é baseada no quê? Só para vocês terem uma ideia. Nos conhecimentos que a gente tem, nas habilidades que a gente tem em colocar esses conhecimentos em prática e também nas nossas ações. Sim. Não adianta você ter o conhecimento, ter a habilidade e não colocar em prática, não é mesmo? Concordo. Então, essa performance, ela depende muito disso. E, pegando o gancho de novo na parte do autoconhecimento, se eu não tenho plena consciência do que eu posso, do que eu não posso, das minhas condições, eu posso medir de maneira distorcida os meus resultados. Então, muitas vezes eu estou tendo a alta performance, mas não estou conseguindo reconhecer essa alta performance em mim. Olha então, só, isso também pode é importante. acontecer. Acontece muito isso. E gera isso. frustração, possivelmente. Totalmente. Lembra daqueles 10% do que acontece, 90% como a gente reage? É exatamente isso. E quando a gente coloca no papel, a gente faz um planejamento ali. Por que eu falo no papel, gente? Porque tudo começa na nossa mente. Tudo aquilo que a gente pensa e a gente coloca energia, a gente consegue realizar. Se você faz um planejamento por escrito, você está tirando do mundo das ideias e colocando aqui no mundo físico, no mundo que a gente vive, na 3D aqui. Sim. E aí fica muito mais claro que você vai realizar tudo aquilo. Muitas vezes a gente não faz um planejamento, aí a gente faz tudo atropelado, dá conta de tudo, mas chega no final do dia a gente fica com uma falsa sensação de frustração. Por quê? Eu não tive uma alta performance. Será que eu não tive mesmo? Se eu não analisar tudo aquilo que eu fiz, eu não vou saber. E aí fica aquela falsa sensação. O mesmo acontece com a nossa vida, né, Luciana? Sim. Às vezes a gente acha que a gente não é feliz. Por quê? Porque a gente se concentra naquela única atividade que saiu diferente do planejado, daquele ponto de tristeza. Mas e o resto, que foi tudo feliz, que foi tudo bom, que eu trouxe de resultados positivos para a minha vida? Se a gente não focar naquilo, como a gente vai saber se a gente é feliz ou não? Sim. É a mesma coisa no planejamento. Como você vai saber se você teve alta performance? Você vai ter que analisar, você vai ter que medir. Alta performance com relação a quê? Muitas vezes a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente se compara com o outro. Isto não é nem um pouco produtivo, nem um pouco saudável. A única pessoa que a gente tem que se comparar é com a gente mesmo ontem. De ontem para hoje, o que eu melhorei? O que eu evoluí? No que eu posso ser melhor amanhã? Legal. O que eu posso concentrar aqui no aprendizado que aquela dor, que aquela incongruência, que aquele problema trouxe para mim, para eu evitar que ele aconteça amanhã? Né? Uma coisa que é bem bacana, gente. Tem muita gente que fala, você aprende ou pelo amor ou pela dor. Hoje, a gente não precisa mais aprender pela dor. Se a gente quiser de verdade, a gente pode focar e aprender só pelo amor. Por quê? Porque a gente não precisa mais passar pela experiência. A gente pode aprender, se concentrar e aprender com os problemas e a experiência do outro. Quando eu foco na situação do meu colega de trabalho, do meu gerente, onde ele errou, o que ele fez de errado, eu já estou aprendendo com aquilo. O que eu poderia fazer de diferente? Porque quando acontecer comigo, eu já vou agir de maneira diferente, eu não preciso mais passar pela dor que ele passou. Isso é muito bacana também. Sim. Muito bacana. Então, eu não, de forma alguma, devo me comparar com alguém. Nunca. Porque se eu comparar com alguém, talvez, que tenha resultados inferiores do que eu acredito, eu vou ser muito foda. Eu vou ser muito bom. Então, será? Né? E se eu for comparar com alguém que tá uma régua muito alta, sim, eu vou ser muito incompetente. Exato. Né? Então, só que será que você vai ser mesmo ou é só uma falsa impressão sua? Perfeito. Uma distorção de percepção. Perfeito. Isso acontece muito, muito mesmo, mais do que a gente imagina. E acontece o tempo todo, se a gente não parar para prestar atenção e não aprender com aquilo. Acontece direto. Então, é importante a gente se comparar só
Com a gente. Legal. Sempre, sempre, sempre. Isso sim vai trazer evolução. O que eu posso fazer? Me inspirar. Me inspirar naquela pessoa que eu admiro, que tem a alta performance que eu desejo, e ver, de acordo com o meu perfil, de acordo com como eu funciono, o que eu posso mudar na minha vida para ter resultados inspirados na experiência do outro. Perfeito. Isso também traz bastante resultado na nossa vida e não gera frustração, né? Você consegue alinhar a percepção à realidade. E a gente muitas vezes sofre por quê? Porque a gente tem essa distorção na percepção. Então, como inspiração. Como inspiração, Não sempre. como... Não. Como é que eu posso dizer? Não como resultados. Não, e nem comparação, porque Perfeito. nós somos diferentes. Olha, cada um age de acordo Legal. com as crenças que teve, com os valores que construiu na vida. Muitas vezes você admira uma pessoa pelo resultado que ela tem, mas você não admira o caminho que ela percorreu para chegar àquele resultado. E aí, Que muitas é bem vezes, o que diferente. acontece? Mas acontece muito isso, você já Sim. reparou? Sim. Então, será que você está disposto a percorrer o caminho que ela percorreu para chegar naquele resultado? Será que vale a pena? Será que aquilo bate com aquilo que você acredita, com as suas verdades, com o seu comportamento, com a sua índole, com a sua integridade? Muitas vezes, não. Sim. Que legal, muito bem colocado. E não adianta eu querer comparar com aquele cara fodão que você falou lá, eu tenho que comparar comigo. O que eu estou fazendo para me construir? Né? O que eu faço hoje para ter um resultado melhor amanhã? Eu vou investir em quê? Nos conhecimentos, no autoconhecimento, na minha evolução. Eu acho que a gente tem que desenvolver princípios positivos daquilo que a gente quer. Muitas vezes, assim, tudo que a gente faz é sempre baseado nos nossos valores. Certo. O que é importante para mim, o inconsciente a gente acabou não falando muito, né? Mas a já gente puxa então. falou da crença... Perdão. A gente falou da crença, mas a gente não falou de como que isso vem, né? A nossa mente, ela é 95% o inconsciente que manda na nossa vida e só 5% de consciência. Então, assim, qual que é a grande dinâmica da vida? A gente transformar o máximo que a gente puder do inconsciente em coisas conscientes. Né? O que eu vou falar lá no curso? Das partes do cérebro, só para a pessoa entender. Não vou aprofundar muito, porque não é o foco. Mas, por exemplo, a gente tem vários estudos. Esse estudo que eu vou falar é do Paul MacLean, desde 1970. Foi o precursor de falar que o nosso cérebro é um cérebro trino. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do cérebro que se forma é o cérebro reptiliano, que é o quê? É onde está todo o nosso totalmente inconsciente ali, que é a mente inconsciente que opera. Mas ali está o quê? Toda a informação instintiva, os nossos instintos. E é ali que dispara a fome, a sede, o sono. E é a mente inconsciente que opera essa parte do cérebro e ela manda as funções para o cérebro. Por exemplo, olha, manda aí uma mensagem de fome, bate aí o seu coração, absorve as suas vitaminas, né? Os nutrientes que o corpo precisa para funcionar. Olha, agora precisa desligar, vamos dormir. Coisas vitais. Isso. Aí Legal. A segunda parte do cérebro é o cérebro límbico, que é o quê? Por exemplo, o primeiro, que é o reptiliano, a gente já nasce com ele pronto. Uhum. O límbico é onde tá as emoções, é o segundo cérebro, a segunda parte do cérebro que é formada. Perfeito. Só que ela só termina de ser formada por volta dos 7 anos. Né? Mas ela vive em desenvolvimento para o resto da vida, que é o quê? É onde fica guardada nossas emoções. Então, tem ali a mente subconsciente, que a gente consegue guardar ali onde está a nossa memória de tudo que a gente viveu. Legal. Então, de acordo com a PNL, a gente tem muita âncora emocional. Dispara um barulho aqui, solta um sentimento. A gente não sabe nem por quê, mas a gente, de repente, viveu isso na barriga da nossa mãe. E a Começa gente não sabe. Domingão do Faustão, é segunda-feira. E sempre, adia tudo. Não, na segunda-feira começa a dieta. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Começa tudo de novo. Aquele disparo é inconsciente. Perfeito. Mas você consegue trazer para o consciente, por quê? Porque ali é a mente subconsciente que opera. E o último cérebro que é formado, que é o neocórtex, ele é formado até por volta dos 20 anos, que é a parte racional. Então, é ali que a gente opera a parte racional e que a gente consegue fazer escolhas positivas. Perfeito. Lá, o que eu faço? Eu dou um exemplo também sobre a fome, por exemplo. Quando a gente sente que está com fome, a nossa mente inconsciente que dispara essa informação para a gente poder alimentar a nossa máquina, que é o corpo, para ela poder fazer o que a gente precisa, para a gente viver, realizar nossas coisas. Perfeito.
A vontade de comer uma batata frita, um bacon, uma fritura, uma coisa que não é saudável, quem dispara é a mente subconsciente através do cérebro límbico, né? O sistema límbico que faz isso. E é nesse cérebro, Ju, lembra que eu te falei, que é onde a gente toma as decisões. As decisões, elas são emocionais. Por mais que a gente ache que é o neocórtex, com a razão que toma a decisão, não é. Quem tomou a decisão foi o sistema emocional, o sistema límbico. A gente só justifica com a razão, né? A gente vai arrumar alguma desculpa para justificar. Exato. Né? Aí vamos lá, na hora de você fazer seu prato, você tá com fome, você vai escolher uma salada, os legumes grelhados, uma coisa saudável para comer, ou você vai escolher a batata frita, né? Aquilo que vai te satisfazer emocionalmente. Aí quem decide é o neocórtex. Se vai ser saudável ou se você vai deixar o emocional fluir, que é a maioria das pessoas, Sim. E vai acabar escolhendo coisas que não são saudáveis. É como um comportamento de estresse também, a mesma coisa, né? Você falou de âncoras, né? Âncoras é justamente isso, esse gatilho, né, que é acionado e a gente responde no mundo de acordo com algum comportamento. Sim. Seja ele um comportamento possibilitador, Sim. né? Ou seja ele um comportamento limitante. Total. É assim, tudo que a gente faz na nossa vida foi a gente que escolheu. Perfeito. Sempre. Só que a gente pode fazer escolhas conscientes ou inconscientes. Então, eu acredito que para você ter uma vida de alta performance, quanto mais escolhas conscientes você fizer, melhores resultados você vai ter. Legal. Então, a gente tem que focar nisso. É tentar trazer o máximo de coisas para o consciente, para o aqui e agora. Por isso que todo mundo fala, mindfulness. Para quê? Para você dar uma aliviada e vir para o momento presente. Porque senão o sistema límbico vai estar ali, jogando informação. Aí vem o irracional, joga também. É fome, sede, sono. Quantas vezes a gente come para matar a nossa fome emocional? A gente não precisa daquilo. Sim. Quando a gente come um chocolate, a gente saboreia. Eu falo isso, gente, mas eu também sou assim, tá? A gente gosta, a gente curte. Aquilo é o quê? É um alimento puramente emocional. Seu corpo não precisa daquilo. Mas a gente escolhe de acordo com as nossas emoções. Sim. Tudo começa na mente. Mas se a gente não der um direcionamento, a gente acaba deixando as emoções tomarem conta de tudo. Legal. Sempre. Tá muito legal, tá esse legal. podcast, hein? É legal, né? Ju, muito bacana poder conversar com você. É gostoso. A gente trazer esse nível de consciência, de conhecimento. Obrigada. Eu acredito muito que o conhecimento transforma. Essa missão da Supiclass é justamente isso, a gente trazer conhecimento, ajudar as pessoas a serem melhores, as pessoas a se desenvolverem pessoalmente, profissionalmente. Sim. Essa é a nossa missão. É por isso que a gente está aqui hoje. Quero agradecer imensamente a sua participação. Quero que você deixe um recadinho aí para os nossos ouvintes. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, de estar aqui. Foi uma honra poder participar dessa Supiclass. Espero vocês na aula para falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, mas principalmente o planejamento e a alta performance. Legal. E que aula, hein? Assistam, hein? Que tá muito legal a aula dela. Um show muito bacana. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E eu espero que, de alguma maneira, eu tenha te ajudado a perceber o quanto você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, o quanto que as nossas decisões são importantes. As nossas decisões hoje, elas refletem em quem eu quero ser amanhã. Então, procure agir com consciência, aprender como você funciona, para trazer o equilíbrio para a sua vida, para a vida de quem está em volta e a gente ajudar a construir um mundo melhor. Porque um mundo melhor se faz com pessoas melhores. Muito obrigada, Luciano. Legal. É um prazer estar aqui. Ju, e como que a gente acha você nas redes sociais? Bom, eu estou no Instagram como Ju Pires Master Coach. Eu tenho um projeto também que se chama Amorosamente Feliz. Também tem no Instagram. E no Facebook eu estou como Juliana Pires Master Coach. Legal. Obrigada. Show de bola. É isso aí, galera. Encerrando por aqui. Agradeço demais. Siga a Supiclass nas redes sociais e até logo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.